Amanhã, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E no domingo, dia 5, é o Dia Nacional da Mamografia. Duas datas extremamente relevantes, importantes, para reforçar algo que a gente sempre fala aqui no Edição Manhã. A importância do diagnóstico precoce para combater vários tipos de doenças e, é claro, vários tipos de câncer também. Para você ter ideia, números do Ministério da Saúde apontam que em 2022 foram registrados no país cerca de 700 mil novos casos de câncer no nosso país. Sobre esse tema, sobre esse alerta, eu converso a partir de agora com o Dr. Giuliano Tosello. Ele é mastologista e membro do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Doutor, duas datas importantes para a gente frisar, destacar, dar luz, né? Primeiro, um dia aí mundial de combate a essa doença que cada vez mais, infelizmente, aumentam os casos e pessoas com os diversos tipos da doença, e também a importância desse exame ali no domingo. Fale um pouquinho para a gente da importância de se trazer à tona sempre assuntos como esse, doutor. Juliana, é importantíssimo essas datas para que a gente sensibilize a sociedade a tomar medidas, né, que possam prevenir ou evitar ou até diminuir o risco de morte por essas doenças tão prevalentes como você comentou. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, você já falou alguns números, tá? Para terem uma ideia da magnitude, né, do câncer, aproximadamente 20 milhões de pessoas recebem o diagnóstico de câncer no mundo anualmente, e aproximadamente 10 milhões de pessoas, infelizmente, falecem dessa doença todo ano. Então, a gente tem que falar sobre essas medidas, né? No dia 5 é o Dia Nacional da Mamografia, né? E também o dia, eu sou representante da Sociedade de Mastologia, é o dia também do mastologista, que é aquele médico que cuida da saúde das mamas das mulheres. Doutor, a gente tem um ponto muito importante, que é sempre importante demais também frisar, que é a questão da prevenção. É claro que a gente sabe que cada tipo de câncer tem uma causa diferente e tem fatores também que podem aumentar nessa incidência. Mas a prevenção, de forma geral, as recomendações acabam sendo sempre as mesmas, né? A gente pode relembrar aqui mais uma vez? Claro, Juliana, é exatamente isso. De uma forma geral, o câncer sim, pode ser evitável, né? A gente pode diminuir bastante a incidência de câncer com medidas simples. Mudança de hábitos de vida. A gente sabe que o tabagismo é um grande vilão, né? Principalmente para o câncer de pulmão e outros tipos de câncer também, é uma forma evitável. Evitar a obesidade, né? Então, ter uma alimentação saudável, né? Ter um peso adequado, fazer atividades físicas regulares, evitar o uso abusivo de álcool. Então, esse estilo de vida saudável nos auxilia muito, né, com boa alimentação, atividade física, peso adequado, não fumar, faz com que a incidência de inúmeros cânceres sejam evitadas. Algumas medidas de prevenção são importantes também. Existem alguns cânceres que são evitáveis com o uso de vacinas. Por exemplo, o câncer de colo do útero, né? A gente tem na rede pública vacina para crianças, adolescentes entre 11 e 14 anos, podem se vacinar contra o vírus HPV e evitar um possível desenvolvimento de câncer de colo uterino, como vacinas também para outros vírus, como vacinas da hepatite, que também tem acesso na saúde pública e podem evitar, por exemplo, um câncer de fígado. Perfeito, doutor. É a questão mesmo da qualidade de vida que a gente precisa frisar tanto, né? E quando a gente fala da prevenção, também entra aí a importância do diagnóstico precoce para chances de cura, inclusive. Exato, perfeito, Juliana. Aí entra alguns exames que a gente fala que são exames de rotina, são os exames de prevenção, né? A gente tem aí o dia alusivo, o Dia Nacional da Mamografia, no domingo, no dia 5 de fevereiro. A mamografia é um exame de imagem, né, acessível no Sistema Único de Saúde, que toda mulher deveria realizá-lo a partir dos 40 anos, com periodicidade anual, ou seja, repetir esse exame anualmente.
Isso faz com que um possível desenvolvimento do câncer de mama se faça um diagnóstico precoce com o uso da realização da mamografia. Com isso, a gente diminui o risco dessa paciente morrer por câncer de mama e, além disso, a gente consegue tratamentos com menos comorbidades, ou seja, a gente consegue cirurgias menores. Muitas vezes a gente não precisa de tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, radioterapia. Então, lembrar, que é um exame para todo mundo, toda pessoa, toda mulher é suscetível ao câncer de mama e deveria realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Doutor, e embora seja um exame simples, ainda existem muitas brasileiras que não fazem regularmente por conta desse medo de sentir alguma dor ou algum desconforto. É uma realidade isso no nosso país e isso pode impactar, inclusive, nesse diagnóstico precoce? Com certeza, Juliana, sua informação é extremamente pertinente. Então, algumas coisas precisam ser bem esclarecidas. A gente tem muita fake news na internet, o acesso à internet tem algumas informações que acabam atrapalhando. O primeiro é a segurança da mamografia. Então, a mamografia, o raio-x não induz câncer, tá? Tem muita coisa que acaba atrapalhando a sociedade. Então, a gente tem inúmeros estudos mostrando a segurança da realização desse exame. Tá? Basicamente, é um exame que emite raio-x, sim, mas ele é seguro, né? Ele gera um certo desconforto, que é a compressão das mamas, mas a gente sabe que esse exame salva vidas, né? As pessoas que realizam mamografia anualmente chegam a ter um risco de morte por câncer de mama 50% menor quando comparado àquelas que nunca o fazem. E a gente sabe que a cura para o câncer de mama está aí, no diagnóstico precoce. E a melhor forma de fazer o diagnóstico precoce é fazer a mamografia regularmente. Um dado só, Juliana, no Brasil, dado nacional, no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, apenas entre 20% e 30%, isso varia um pouco de região para região, realizam a mamografia. Então, a gente tem uma incidência muito baixa na nossa população, o que faz com que, diferentemente de países como a Europa e Estados Unidos, onde a mortalidade por câncer vem diminuindo anualmente, tanto os casos, a gente tem um aumento de número de casos, como a gente tem um aumento de número de mortes por essa doença, por a população, infelizmente, não fazer a mamografia. E um outro dado que eu acho extremamente importante, eu frisar aqui, sobre o diagnóstico precoce, é que a grande maioria dos casos de câncer não são diagnosticados pela mamografia, pelo motivo que eu acabei de falar. A maioria não faz mamografia, infelizmente. Então, a forma mais comum de diagnóstico de um câncer de mama é a mulher sentir um caroço na mama. E aqui fica uma informação importante. Toda vez que a mulher sinta um caroço na mama, um nódulo na mama, isso não é um sinal para que ela fique tranquila. Então, toda vez que sentir um caroço na mama, procure atendimento médico para investigar qual é o motivo desse nódulo. Ou seja, além dessa procura anual, esse exame de mamografia anualmente, a mulher ter esse olhar mesmo com o próprio corpo, se tocar, fazer o autoexame para ter essas identificações e procurar, sem pensar, imediatamente um especialista. São dois pontos extremamente importantes da gente destacar aqui, né, doutor? Ainda tem o doutor Juliano? Tem. Então, no Brasil, a grande maioria dos diagnósticos de câncer é feito pela própria paciente. Isso a gente tem que, então, deixar claro que sentir um nódulo, que é a principal forma de aparecimento de um câncer de mama, é um sinal de alerta e ela deve, então, procurar o posto de saúde. Se ela tiver a possibilidade de procurar um ginecologista ou até um mastologista, seria o ideal. Doutor, os casos de câncer de mama são mais frequentes em mulheres, mas existem casos também em homens, e nesse caso, como que são esses exames, como que se realiza esse diagnóstico? É da mesma forma? Como que ocorre? Boa pergunta, Juliana. Existe câncer de mama em homens, sim, ele é muito mais infrequente do que nas mulheres, só para ter uma ideia de proporção, a cada 100 cânceres de mama em mulher, um em homem. A gente não tem exames de rotina para homens, mas é mais fácil o diagnóstico em homens do que em mulheres. Como a história natural da doença é a formação de um caroço na mama, os homens, por não ter mama, geralmente esse caroço aparece ali atrás da areola do mamilo e é facilmente perceptível pelo homem. Então, os homens, se sentirem um caroço na região próximo à areola e próximo ao mamilo,
principalmente se tiverem aí mais de 40, 50 anos, devem procurar atendimento médico, né, para uma investigação. Perfeito. Doutor, diagnóstico feito, quais são os tratamentos que existem hoje para ajudar esses pacientes, essas pacientes? Juliana, a gente tem evoluído muito, existe muita pesquisa. Como é o câncer mais incidente, né, mais frequente nas mulheres no mundo inteiro, a gente tem um grande investimento há algumas décadas e a gente evoluiu muito no tratamento de câncer. Mas basicamente a gente tem, as nossas ferramentas são cirurgia, né, a cirurgia mudou muito. Hoje a gente, na grande maioria dos casos, a gente consegue evitar a perda da mama, principalmente quando consegue um diagnóstico precoce, ou seja, a gente trata o tumor sem a necessidade de retirada da mama. A gente evoluiu muito com reconstrução mamária, técnicas de cirurgia plástica associadas ao tratamento do câncer, dando um resultado estético muito melhor e uma melhor qualidade de vida para as pacientes acometidas com câncer. Muita pesquisa também em medicações novas, né, e com menos efeitos colaterais e muito mais eficazes em trazer cura. A gente utiliza também radioterapia para tratamento do câncer, e muitas vezes, além da química, que são essas medicações que recebem na veia e tem aqueles efeitos colaterais indesejados, a gente usa anti-hormônios, que geralmente são comprimidos. Então, muita pesquisa, muita inovação vem pela frente, né? Muita coisa nova, muita coisa boa, sempre pensando em dar um tratamento com menor morbidade, ou seja, menores sequelas e com maior taxa de cura para as nossas pacientes acometidas por câncer. Perfeito, doutor Giuliano Tozzero, ele é mastologista. Aliás, parabéns pelo seu dia no domingo, parabéns pela sua profissão, por ajudar tantas e salvar tantas vidas, de ajudar tantas mulheres diagnosticadas, né, com o câncer de mama. Parabéns, viu? E muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações aqui no Edição Manhã, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, Juliana. Ótimo dia, e você aí de casa pode ver e rever e compartilhar essa entrevista entrando no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente já sobe esse material e você pode passar aí para quem você quiser, curtir, comentar e, é claro, entender profundamente cada um desses detalhes. E as mulheres, especialmente, né, ter esse cuidado, essa questão do toque, do autoexame e fazer regularmente. A partir dos 40 anos, a mamografia, não à toa existe um dia para lembrar a importância desse exame.